Por favor, pegue a palavra do Senhor e abra comigo em Hebreus capítulo 9, versículo 22. Hebreus capítulo 9, eu vou ler o que está escrito no versículo 22, e escrito está assim: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Vou reler. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Levante as mãos aos céus e diga: e sem, mais alto pessoal, e sem derramamento de sangue não há remissão. Mais uma vez, e sem derramamento de sangue não há remissão. Você crê na palavra de Deus? Eu também creio. Então, por favor, desocupe as suas mãos e vamos dar para a palavra do Deus vivo, que é digna de toda honra e de toda a aceitação, a maior, a mais poderosa, a mais verdadeira e a mais sincera salva de palmas. Vamos aplaudir. Pai querido e Deus bendito, santo, vivo e verdadeiro, agora a tua santa, poderosa e incorrigível palavra vai ser pregada. Senhor, eu sei a unção e a graça que o Senhor derramou na reunião das 6h30 da manhã. Então derrame nesta reunião pelo menos 10 vezes mais a unção que o Senhor derramou, porque este povo está aqui não por minha causa, mas por tua causa, e que esta palavra do reino, ela mesma vai e prospere naquilo para o qual ela está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus, amém. Diga amém, Senhor, diga amém, Jesus. Senta um minutinho, por favor. O derramamento de sangue no Velho Testamento, segundo a lei de Moisés, servia para purificar, proteger, marcar, selar, consagrar, separar e também para confirmar pactos, alianças, tanto pacto entre duas pessoas, como um pacto entre o homem e Deus. No entanto, o sangue do animal obrigatoriamente tinha que ser derramado. Vamos ver aqui dentro da palavra para que servia, além destas coisas, o derramamento de sangue no Velho Testamento. Por exemplo, a lei foi sancionada, a velha aliança, através do derramamento de sangue. Cauã? O sangue que sanciona a lei. Êxodo capítulo 24, versículo 8. Ou seja, a lei só teve força por causa do derramamento de sangue. Então, tomou Moisés aquele sangue e o espargiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue do concerto, o sangue da aliança, que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Então quer dizer que Moisés vai sacrificar novilhos, ele pega o sangue daqueles novilhos, põe em uma bacia, e ali com aquele sangue ele vai determinar as ordens através da lei do Senhor, e ali sela a primeira aliança. O derramamento de sangue sanciona a lei, a velha aliança. Mas não apenas isto, o sumo sacerdote, ele só entrava no lugar santo
dos santos para servir ao Senhor, depois que ele se purificava com sangue de cordeiro, sangue de novilho, sangue de bode, e fazia a expiação da nação. Ele não poderia entrar no Santo dos Santos, na tenda da congregação, que é o lugar onde Deus manifestava a sua presença. Ele não poderia entrar ali sem antes fazer a purificação, tanto para a nação como para si próprio. E ele tinha que se purificar 7 vezes com sangue. Imagine, eu descendo do altar para ministrar, e antes de subir aqui no altar, ter que me purificar 7 vezes com sangue. Imagine o trabalhão que isso não dava. Vamos dar uma olhada aqui em Levítico, capítulo 16. Aí eu vou ler do versículo 17 ao 19. Acompanhe, por favor. Eu vou interromper o vídeo apenas um instante e vou pedir encarecidamente a você, porque para você não custa nada, mas para o canal vai ajudar muito, para que você curta esse vídeo, comente e compartilhe, e também se inscreva. Vamos lá, não custa nada, mas para o canal vai ajudar bastante, e aí o YouTube vai entender que esse assunto é um assunto relevante e vai indicar para mais pessoas. Muito obrigado, vamos voltar para o vídeo. E nenhum homem, estará na tenda da congregação. A tenda da congregação é o local onde Deus manifestava a sua presença. Era o local onde Deus se manifestava o seu poder e a sua presença. Quando ele, o sumo sacerdote, põe o versículo na tela, quando ele entrar a fazer a propiciação no santuário, até que ele, o sacerdote, saia, assim fará expiação por si mesmo, purificação, pela sua casa, e por toda a congregação de Israel. Então, sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele. E tomará do sangue do novilho e do sangue do bode, o porá sobre as pontas do altar ao redor. Atenção agora. E daquele sangue espargirá sobre ele com o seu dedo 7 vezes, e purificará das imundícias dos filhos de Israel e o santificará. Eu sei que parece estranha esta linguagem, mas não é. O Velho Testamento, ele é sombra, ele é exemplo para o Novo Testamento. Então tudo que lemos no Velho Testamento tem o foco no Novo Testamento. Neste caso aqui, o derramamento de sangue, que, coloca primeiro na tela, o Cauã, que sancionou a lei, que validou a lei. Segundo, que purificava o sumo sacerdote e a nação. E terceiro, o sangue servia como proteção de praga, e praga de mortandade. Quando o povo de Israel foi libertado do Egito, Deus mandou o anjo da morte. E para que o anjo da morte não matasse o povo hebreu, Deus deu a ordem que um cordeiro fosse, vai pegando a linguagem aí, tá? Um cordeiro fosse sacrificado, e o sangue do cordeiro passado como sinal, como selo, como marca nos umbrais das portas do povo hebreu. E mesmo que a pessoa não fosse do povo hebreu, se houvesse um sinal de sangue naquela casa, a morte não entrava naquele lugar. Então o sangue do cordeiro também no Velho Testamento servia como um sinal de proteção. Vamos dar só uma lida aqui por desencargo de consciência, no livro do Êxodo, capítulo 12, versículo 13, só por desencargo de consciência.
E aquele sangue, o sangue do Cordeiro, vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu feri a terra do Egito. Então vamos recapitular aqui, para ficar bem claro, ainda que esteja no Velho Testamento. O sangue validou a lei, sancionou e validou a velha aliança. O derramamento de sangue trazia purificação para o sacerdote e também a purificação para o povo, a nação. E o sangue veio para trazer o livramento do povo da morte física. Vamos voltar lá em Hebreus 9, 22. Voltem comigo, por favor. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Agora vejam o paralelo do derramamento de sangue no Velho Testamento com o derramamento do sangue de Jesus. Primeiro, o sangue de Jesus é a fonte de toda a nossa remissão. Levantem as mãos aos céus, digam comigo: o sangue de Jesus, todo mundo falando, o sangue de Jesus é a fonte de toda a minha remissão. Você pode aplaudir ao Senhor? Sem derramamento de sangue e do sangue de Jesus não há remissão, não há redenção.